e ser participante do privilégio de receber o Espírito Santo. Amém, aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro o dia, Glória a aleluia, Deus. que eu fui batizado com o Espírito Santo. Quem já foi batizado com o Espírito Santo aqui, levante a mão. Amém, Jesus, Tem aleluia. bastante gente que ainda não foi. Olha, irmãos, aleluia. Quando a gente pertenceu ali o catolicismo, né, outra religião, eu me lembro que eu era pequeno assim, e vinha um homem ali ele era aqui da Pescaria Brava. Chegava lá com aquela bandeira do divino, um pombinho de metal ali em cima, daquela bandeira, e um guri batendo bumbo, não sei se alguém pegou essa época, né? Chegava ali, aí a gente ia lá com todo respeito, né? A mãe abria a porta da sala, ele entrava lá com aquela bandeira, e ele baixava aquela bandeira, e ali a gente beijava aquela imagem daquele pombo de metal, de bronze, e ele dizia que era o Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, aleluia. Um dia o Senhor nos chamou, Aleluia, para servir a Ele. E, aleluia, nós não podemos, irmão, não podemos deixar e medir esforço para fazer as coisas de Deus. aleluia. Aleluia. Porque a conversão de almas depende da nossa colocação. Meu rei. Eu posso, foi pregado aqui Jesus. que na primeira mensagem converteu-se quase 3.000 almas. Eu creio que esse efeito superou a pregação de Jesus. Eu acho que Jesus nunca reuniu 3.000 almas se converteram ao menor tempo. Mas aqui houve. Por quê? Qual foi o agente que fez esse milagre? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Eu estou pregando aqui a palavra. Amém. Como Paulo pregou. Mas quem vai fazer a obra aí é o Espírito Santo na sua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, Aleluia. um dia eu estava ali, louvando o Senhor. Oh, Nós estávamos glória. cultuando em Capivari de Baixo. Eu morava aqui numa dessas das casas ali da Roça Grande. Eu trabalhava, ainda sou, né? Eu ainda pertenço ao trabalho do governo. A minha profissão é agente de estação, controlar trem, coisa e tal. Irmãos, nós cultuávamos em Capivari. E eu ia 3 vezes, morando na Roça Grande. Vou dar esse testemunho para a glória de Deus, não é para me exaltar agora. Nós não somos nada, eu sou pó. É isso que a gente é pó. Mas irmãos, a gente ia nos cultos lá no Capivari. E de repente, irmãos, não tinha. Quando terminava o culto, 9 e pouca, 9 e meia, e não tinha mais ônibus. Como os maquinistas me conheciam, eu ia lá para aquela subidinha onde tem aquele viaduto ali no Capivari. Eu esperava a máquina vir. Quando chegava ali em cima, ali ela diminuía a velocidade. Quando dava de eu pegar na máquina, eu pegava na máquina. Os maquinistas me conheciam. Quando chegava aqui, ali um pouquinho mais da entrada da praia aqui de Itapirubá, eles diminuíam a velocidade para mim pular na máquina, porque lá na frente tem um morro lá da Guaíba que tem que puxar bem, senão não sobe. Mas muitas das vezes, eu não conseguia pegar a máquina lá no Capivari, porque ela passava muita velocidade, e aí eu conseguia pegar no meio do vagão. E não podia, mas eu pegava lá no meio do vagão. Essa linha aqui não era de dormente ainda, de concreto, né, de cimento, aqueles dormentes de madeira ainda, e muitos altos embaixo, e eu vinha sentado ali no meio daqueles vagões. Só tinha trecho aqui que estava tão ruim a linha, que a gente via os vagões balançar para lá e para cá, aquela dança dos vagões. E daí, aleluia, chegava às vezes tarde aqui, de noite aqui, mas como eles não sabiam que eu estava no meio da composição, eu passava direto. Eu ia até o Morro da Guaíba, que lá diminuía a velocidade, eu voltava de lá e vinha a pé para até ali na Roça Grande. Tem 4 casinhas ali na Roça Grande, que é da Estrada de Ferro. Eu morei numa casinha daquela ali. Então, irmãos, numas dessas, aleluia,
que a gente ia, tudo isso, o homem não vê essas coisas que a gente faz. É verdade, mas o Espírito Santo vê. Ele vê. Ele vê o seu levantar, o seu deitar. Ele conhece, ele está contemplando. E um dia nós estávamos ali, numa igrejinha, que não era nem igreja, era uma puxada ali, o chão era de lajota. Mas um dia ali, aleluia, glória a Deus, começamos a louvar os hinos da harpa e do cantor cristão. De repente, irmãos, aleluia, eu comecei a me encher. Aquele poder começou a tomar conta da minha vida. Aleluia, Jesus. Aquilo foi tão forte que estava começando a trancar a minha respiração. Aleluia. E o Senhor, que é isso? Senhor, acho que eu vou morrer. Eu debrucei sobre o banco. Eu só ria, e dava gargalhada. E a igreja foi sendo contagiada também. Os irmãos foram se alegrando e foi um Pentecoste só. E eu caí no chão. Eu dava gargalhada, eu não aguentava, eu falava, Senhor, aleluia, eu vou morrer. Aleluia. Isso é o batismo do Espírito Santo. Não é aquele pombinho que nós beijava, não. O Espírito Santo existe e é Ele que faz a obra. É Ele que muda e transforma o coração do homem. Amém, Jesus. É o Espírito Santo que é o maior evangelista da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos vivendo, O Espírito infelizmente nós estamos vivendo os tempos que foi profetizado na palavra. O Senhor. Foi profetizado pelos próprios Senhor Jesus, por Daniel. Eles disseram assim, se por multiplicar a ciência, o amor de muitos se esfriaria. Então, irmãos, às vezes a igreja passa por certas dificuldades, às vezes demora a se converter alguma alma, às vezes demora a chegar a alguém. Não é tanta culpa nossa, mas é o tempo que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos vivendo, irmãos, exige muito mais esforço agora. Porque se nós não renunciarmos o nosso eu, nós vamos ficar na carne. É verdade. Vamos ficar na carne. Aleluia. Os irmãos viram aqui, numa pregação, quase 3.000 almas se converteram. Quem convenceu tanta gente a se arrepender de uma vez? Foi Paulo? Não foi. Aleluia. O que Paulo falou? O que Paulo falou demais? O Espírito Santo. Será que Paulo trouxe uma palavra mais eloquente do que o próprio Senhor Jesus? Não. Foi aquele que o Senhor Jesus, que antes dele subir, falou assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestido do poder. Oh, glória! Vocês ficam em Jerusalém aguardando. E aquele povo, aleluia, se reuniu várias nações ali naquele cenáculo, esperando essa promessa que eles não sabiam nem como é que ia acontecer isso. Aleluia, Jesus. E daí, aquele Pedro covarde, Aleluia. Pedro chegou para Jesus e falou: aleluia, Senhor, contigo eu vou até a morte. Não, Pedro, aleluia, tu não vai, vou, Senhor, eu vou até a morte. Aleluia. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Glória, glória. Vai me negar nessa noite 3 vezes. Negou mesmo. Negou, Pedro negou feio. O que Pedro fez, irmãos, eu acho que não tem pecado maior. Nós estamos aqui 2023 anos depois. Quem viu aqui um aleijado ser curado? Eu vi há poucos dias aí, num vídeo, um americano, pastor americano, nos anos 50. Aleluia. Eu vi porque foi gravado. Ele fez, orando a Deus, uma criança que não tinha osso nas pernas. Não tinha osso. Ele pegou a criança no colo, mexia para cima, a perna da criança para cima, para baixo.
E ele orou, a igreja ali orou. E ele foi orando, foi colocando a mão nas pernas da criança. Daqui a pouco ele colocou a criança de pé em cima da mesa. E a criança firmou-se. Aleluia. Glória a Deus. Está gravado, não é montagem, não, em preto e branco, lá em 1950. Deus existe! O Espírito Santo existe! Nós temos que deixar de ser incrédulos! Precisamos crer! Precisamos buscar mais! Precisamos tirar mais tempo para as coisas de Deus. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil, irmão. Por quê? Porque a sociedade agora é outra. O modo de viver agora é outro. É outro. Irmãos, às vezes a gente não se dá conta do tempo que estamos vivendo. Nós estamos vivendo tempos difíceis. O que a igreja primitiva tinha? Olha aqui, os irmãos prestaram atenção como é que eles viviam? Como é que os irmãos viviam? Olha aqui. Glória a Deus. É verdade, Jesus. Primeiro conselho: arrependei-vos cada um e seja batizado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque a promessa nos diz a respeito a vós, a nós também. E a todos quanto de longe, tantos quanto Deus chamar. Amém. Então não era só para eles lá em Jerusalém. É para nós. É para nós, é para hoje. É para hoje em todos os lugares. A promessa é essa. Esse é o maior evangelista, o Espírito Santo. Oh, glória. Às vezes alguém na igreja, os irmãos às vezes na igreja pode dizer assim: pastor, eu não sei pregar. Alguém? Eu não tenho eloquência. Eu não sei como falar. Irmãos, cada um tem uma função no corpo. Aleluia. Os irmãos estão vendo aqui o meu corpo. Esse dedinho é menor do que esse. Jesus. É menor do que esse. Esse aqui já é menor. Esse é diferente. Mas se arrancar um dedo desse faz uma falta. Então, irmãos, cada um de nós aqui tem uma função em ganhar almas. Amém. Às vezes, mas eu não sei fazer nada. Sabe orar? Sabe orar? Não sabe? Fazer oração Aleluia. simples, mas geme na presença do Amém, Senhor. Jesus. Geme pela igreja, Senhor, converte almas. Espírito Santo converte almas, já está evangelizando. Porque através da oração, através dos irmãos então Deus começa a agir. É verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas eu não tenho condição, pastor, sou meio acanhado. Tem dinheiro? Tem dinheiro? Deus colocou dinheiro. Sustenta missionário. Aleluia. Se você não pode ir, sustenta quem vai. Aleluia, Jesus. Olha, a gente tira dinheiro para tanta coisa, a gente vai com um celular de 2.000, 3.000 e não sei o que, mas o ID é para você também. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Amém. A toda criatura. Todos nós aqui somos responsáveis. Aleluia. Um de uma maneira, outro de outra, mas tem. Glória a Deus. Mas tem Amém. condição. Se não tem condição financeira, tem condição de jejuar, tem condição de orar, tem condição de vir. A palavra de Deus diz aqui, irmãos, olha aqui. Aleluia. Isso aqui é o comportamento da igreja. Porque a promessa diz, você que estão de perto e de longe, com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: salvai no meio de uma geração perversa. Aqui ele exortava. O apóstolo Paulo exortava, falava para os irmãos: olha, saiam do mundanismo, não se misture com o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Exortava a sair do meio de uma geração perversa. Olha que geração nós estamos. Oh, Espírito Santo. Nós somos chamados, irmãos, para fazer a diferença. Aleluia. A igreja foi chamada para fazer a diferença. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus e poder. Alguém vai olhar para você andando na rua, ele tem que ver a diferença. Aquele irmão ali é diferente. Aquela irmã ali é diferente. Então, irmãos, esse é o espelho que a igreja deve olhar. É verdade. Aqui, Atos 2. Salvai do meio de uma geração perversa. De sorte que foram batizados de
bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina. Perseveravam. O que é a doutrina, irmão? Aleluia. Doutrina é ensinamento do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor Jesus falou assim, ó: vós sois o sal da terra. O sal serve para salgar. Uma comida pode ser melhor que for, mas sem sal ela fica ruim. É verdade. Então, irmãos, o nosso testemunho pessoal, a nossa vida diária, ela pode pregar para o teu vizinho, ela pode pregar, é a maior pregação, irmãos, é pregar com testemunho. Porque o testemunho fala na vida da pessoa e ele começa a ver: esse daí é servo. Aquela ali é serva de Deus. Olha ali como é que ela anda. Olha aí como é que ela fala. E isso você está evangelizando. Deus. Com isso você está ganhando almas. Porque o Espírito começa a mostrar para as pessoas: olha ali a diferença. Eles não são apenas crentes, não. Eles são um povo diferente. O mundo tem que copiar nós. E não nós copiar o mundo. O modismo e tentar em tudo quanto é lugar, irmãos. Aleluia. Calça de pastor, às vezes apertadinha demais, coisa e tal. Assim, às vezes a gente pensa assim, ó, esse pensa que às vezes não influencia. Eu já ouvi pessoas falar: mas fulano, assim, olha a nossa responsabilidade, irmão. Olha a nossa responsabilidade no testemunho. A gente não percebe, mas está sendo vigiado. Aleluia. O cristão, ele é vigiado direto. Não, irmãos, aleluia. Então, essa responsabilidade faz com que o Espírito Santo comece a agir. Conforme nós servimos a Deus, conforme a igreja começa a viver, o Espírito Santo começa a trabalhar. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis. Então, irmãos, Deus maravilhoso. o próprio celular, a gente é obrigado a usar celular. É obrigado. O banco está ali. Para começar, o banco está ali. Fala em banco. Os irmãos se dão conta do que eu vou falar agora. É o tempo que nós estamos vivendo. É tempo de nós ir para o pó. É tempo de nós pagar preço. Dar testemunho de verdade primeiro para nós. Primeiro para a nossa salvação. Depois para ganhar almas pelo nosso testemunho. Os irmãos sabiam que os americanos já começaram, a partir desse mês, a passar o dinheiro físico para eletrônico? Pois é, começou lá. Então, progressivamente, o dinheiro deles vai ficar totalmente eletrônico. Vai ser só arma? Não. 2024, olha, nós temos 2023. 2024, 2025, o nosso dinheiro físico deve sumir também. Os irmãos sabem o que quer dizer isso? Os irmãos fazem ideia do que é que vai ser isso? Não faz. Não faz, mas eu faço. Irmãos, a partir da hora que o dinheiro se tornar, para mim, vou dar uma opinião pessoal, para mim é a pior coisa que vai vir. Como cristão. Por quê? Porque a partir do momento que o dinheiro começar a ser eletrônico, o celular vai ser o nosso banco. A tendência é dos bancos fecharem e ficar tudo no celular. Então, irmãos, o que acontece? Isso é fim dos tempos. A partir do momento que o dinheiro se torna eletrônico, eles vão fazer das pessoas o que quiserem. O que quiserem. Vão saber tudo. Eles já sabem tudo de nós. É verdade. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Tempo de nós deixar, aleluia, um pouco, o nosso
o nosso eu, o nosso individualismo e viver realmente uma vida cristã de verdade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus Porque, maravilhoso. irmãos, se essas coisas, ninguém vai poder fazer um pelo outro, é cada um para si. O tempo de se converter, não tem mais tempo, não espere. Se você não conhece aqui, os irmãos, se você está parado, ou está meio indeciso, se você vir a Deus, olha, mas o tempo é do fim, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Olha o que diz aqui a palavra, assim, ó. Perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor. Temor a Deus. Aleluia. E muitas maravilhas se faziam entre os apóstolos. Glória. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aleluia. Difícil, né? Glória a Deus. Difícil. Sabe como é que eles faziam? Aleluia. Eles pegavam, eles viviam assim, ó. Uma coisa chega aqui, assim, vamos fazer o seguinte, assim, ó. Vamos transformar nós aqui uma família só. Uma família só. E o que é isso que eles faziam? Então o que tinha mais, levava lá no pé dos apóstolos. Olha, está aqui, ó, eu estou contribuindo aqui. O que o apóstolo fazia? Ele pegava para ele? Ficava mais rico como hoje? Não. Ele pegava aquilo que eles colocavam aos pés dele e distribuíam com aqueles que tinham mais necessidade dentro da igreja. E diz que entre eles não havia necessidade. Isto é igreja. Amém. Aleluia. Isto é igreja. Alguém, uma vez o pastor chegou para mim e disse assim, na minha igreja é assim, é a igreja verdadeira. Eu perguntei para ele, você vive lá na sua igreja, vive Atos 2? Não sabia nem o que falar. Então, irmãos, nós precisamos, né, aleluia, receber de Deus essa bênção. Se você não recebeu aquilo do Espírito Santo, faça um concerto com Deus hoje. Senhor, tenha misericórdia, eu preciso mudar. Eu preciso, Senhor, ser revestido. O Espírito Santo é revestimento. Aquele Pedro que negou 3 vezes o Senhor Jesus, depois dos dias de Pentecoste, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Pedro foi até a morte e morreu. Porque não era Pedro, era o Espírito Santo que estava dentro da vida dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não perca tempo. Se você não tem o Espírito Santo, procure. Ele vai habitar em você. Pague o preço. Aleluia. Glória. Os inimigos nossos é o celular. Os primeiros inimigos, nós temos que vencer o celular. Procure ficar 2 horas sem celular e buscar o Senhor. É meio difícil. 3 horas sem celular. É meio difícil. Então, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é que é difícil. Não é a igreja aqui da Barranceira. Alguém pode dizer, a igreja da Barranceira é fria, coisa e tal, pode até criticar. Mas não é, isso é geral. A frieza espiritual, ela está geral. Por que nesta palavra, essa pregação aqui converteu 3.000 almas? Porque a igreja estava cheia. Os irmãos estavam cheios. Aí se eu fico em casa, eu fico no celular direto. Aí eu vim para o culto. Eu vou receber o quê? Se eu me enchi de coisa do mundo, coisa bobajada ali, tira aqui. Eu não vou receber nada. Mas se você orar, se você escutar louvores, eu escuto louvores quase, né, praticamente o dia inteiro. Aleluia. Eu procuro estar ligado com o Senhor direto. Eu estou caminhando por ali assim, eu estou orando. Às vezes o pessoal me diz, doido lá levantando a mão, lá caminhando. Nós precisamos buscar. Aleluia. Tem uma palavra que eu estou procurando pregar, mas eu estou procurando misericórdia de Deus, sabe, irmão? Eu quero falar aquela palavra que o apóstolo Paulo falou. Não vivo mais eu, Aleluia. mas Cristo vive em mim.
Aleluia. Quem pode dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Existe um livro chamado, aconselho quem quer alcançar a livraria evangélica, compre e leia. É um testemunho. O nome do livro é Em Teus Passos, o que faria Jesus? Em Teus Passos, o que faria Jesus? A história, vou resumir bem rápido, que já o tempo já está se esgotando. Um mendigo chegou numa cidade, com um chapéuzinho lá, rodando na cidade, rodando aquele bonezinho e tal. Aí ele pegou, estava atrás de emprego. Ele foi na casa do outro. Não tem. Chegou na casa do pastor daquela igreja grande que tinha lá. Pastor, preciso de um emprego assim, especial, estou precisando, tal. Pastor, olha, eu desejo que você tenha sorte e tal, que Deus te abençoe. E foi embora. E ele ficava na praça. Ficou uma semana ali lutando, ninguém arrumou nada para ele. Chegou no domingo, ele foi para a grande igreja que tinha lá. Grande igreja. E daí, irmãos, chegando lá, ele sentou lá no último banquinho lá, ficou lá escutando os louvores, a palavra pregada. Eles começaram a cantar: Senhor, onde mandares irei, Senhor, por ti tudo farei. A palavra foi uma coisa gloriosa, o coral, todo pegando aqueles louvores, a igreja muito bem arrumada, o pessoal muito chique, ali estava cheio de empresário, tinha dono de jornal, dono de rádio. E daí, irmãos, quando o pastor ia terminar o culto, aquele homem saiu lá para os fundos, leia o livro, Em Teus Passos, que faria Jesus. O mendigo saiu de lá e veio, a igreja ficou atônita, assim, uma igreja grande, rica, ficou olhando aquele mendigo vindo, e ele chegou aí na frente, com a sua humildade, se virou para os irmãos e contou a história. Pois é, irmãos, eu cheguei nessa cidade faz tantos dias, faz tanto tempo que eu li o livro, que eu não emprestei o livro sumiu. E ninguém me concedeu nada. Ninguém me arrumou um emprego, ninguém fez nada por mim. Mas vocês estão aqui. Mas ele falava, cara, não como eu estou falando aqui, falava bem calmo, dando uma paulada dentro daquela assim, com a maior calma. Ele falou, irmãos, ele me falou, Jesus. olha, ninguém fez nada por mim, já estava ali fraco, com fome, Meu Deus. estava ali moribundo já. E ele disse assim, isso que vocês estão cantando, isso que está sendo pregado é verdade? Aleluia. Por que ninguém fez nada por mim até agora? Aleluia, Jesus. Aí ele deixou a pergunta, o que faria Jesus no lugar de vocês? Aleluia, Jesus. O que faria Jesus no lugar Glória a de vocês? Deus, aleluia. Ele caiu, aleluia, desmaiou, o pastor levou para a casa dele, ele morreu. Meu Deus. Morreu. O pastor imediatamente chegou à igreja e falou assim, fez uma proposta para a igreja. Depois do culto, quem quiser ficar aqui, os irmãos fiquem, que eu tenho um assunto para conversar com os irmãos. O pastor chegou assim, ficou um grupo pequeno, uns 20 pessoas, porque a igreja era muito grande. E o pastor falou assim, quem quer entrar no propósito junto comigo? Diz o seguinte, durante um ano, em tudo que você for fazer, você vai perguntar primeiro, o que faria Jesus no seu lugar? Meu Deus. Difícil, né, irmão? É difícil. Oh, Jesus. Aquele grupo tomou aquilo para si e começou. Várias pessoas começaram. E assim foi crescendo. Meu Deus. Foi crescendo, mas o dia a dia veio. Aí chegou um assim e perguntou, mas pastor, como é que eu vou saber que eu vou fazer uma determinada coisa? Como é que eu vou saber se é Jesus? Qual a decisão que Jesus vai tomar? Você examine e tome a decisão que Jesus ia fazer no seu lugar. Tinha um que era dono de rádio, uma rádio. Estava ali, entrou no propósito, e daí
naquela cidade teve uma grande luta de boxe. Uma luta de boxe e tal, uma luta famosa. Todos os jornais iam anunciar a luta. E daí o jornal, o pessoal da redação chegaram para ele e falaram assim. E ele falou assim, aí ele pegou, né, a manchete. Se esse jornal fosse de Jesus, ele iria anunciar essa luta de boxe. Ele pegou e não anunciaria. Essa notícia não vai sair. Mas como nós vamos perder? Vamos perder leitores, nós vamos perder assinantes. Não vai sair. Chegou no dia seguinte, os guris que entregavam, extra, luta de boxe, não tinha nada. Meu Deus. Resumindo, o jornal virou um jornal evangélico. Amém. E assim, irmãos, teve outros empresários também que começaram a ter prejuízo. Anunciantes de bebida alcoólica, tudo começaram a cortar e tudo. Então, irmãos, sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer viver no Espírito. Amém, Jesus. Viver no Espírito. Eu vou comprar um carro. Chega lá, eu tenho dinheiro. O carro custa 150 mil reais. Aí eu fico lá, agora. Quem precisa comprar esse carro? 150 mil reais. Aí eu vou fazer a pergunta: se fosse Jesus no meu lugar, compraria um carro de 150 mil reais? Vou lá numa loja. E o brilho, granito externo aqui, caro. Alguém deu de vida, deu para minha esposa, um empresário. Falou: Renata, eu tenho um terno ali que eu comprei muito caro ali. Teu marido parece que é mais ou menos do meu corpo, está aqui novinho. Ganhei. O Senhor deu. Mas digamos que eu vou comprar. Vou comprar uma roupa. Vou comprar uma saia. Vou comprar um vestido para mim. Vou chegar na loja. Aí chega lá, bota a roupa. E daí olha no espelho como é que está. Faça essa pergunta: se fosse Jesus, ele ia usar essa roupa? Aleluia. Se fosse Jesus no meu lugar, ele ia usar essa roupa? Isso, irmãos, é andar no Espírito. Isso é renúncia. Isso quer dizer andar no Espírito e pagar preço. É dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pois que o apóstolo Paulo falava: Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Irmãos, vamos pagar o preço para o evangelista maior não sair da igreja, que é o Espírito Santo. Se nós, cada um de nós aqui, pagar o preço, procurar servir o Senhor com mais serenidade, mais seriedade, o Senhor vai trazer mais almas. O Espírito Santo vai começar a pelejar por nós. Amém. Irmãos, aleluia. Nós vamos encerrar, já passei do tempo aqui. Se porventura, vamos colocar de pé, irmãos, aleluia. Se eu for dar lugar aqui, vou ficar falando até.